Vamos dar continuidade àquela palavra que foi iniciada, que foi pregada no domingo retrasado, se eu não me engano. E na sexta-feira nós também ministramos a mensagem. E hoje vamos estar dando continuidade. Eu gostaria que os amados irmãos pegassem a palavra do Senhor. Você também que nos acompanha, pega a palavra de Deus agora, pega a Bíblia Sagrada e abre lá em João no capítulo 3. Naquele mesmo capítulo e naquele mesmo versículo que nós lemos anteriormente. João, e no capítulo 3. João, no capítulo 3. E vamos ler, hoje, vamos ler a partir do versículo 5. Amém? E a palavra de Deus, ela diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra de onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra é a palavra do Senhor? Eu vou ler mais uma vez, apenas o versículo 8, onde a palavra de Deus, ela diz assim, Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 8. O vento assopra de onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos orar? Para que o Senhor, através dessa palavra, possa falar com cada um de nós nessa noite. Coloca a tua Bíblia no teu assento, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai Altíssimo, nós te louvamos essa noite mais uma vez. Nós queremos engrandecer e exaltar o teu santo nome, porque se não fosse o Senhor, se não fosse o teu Santo Espírito, nós não estaríamos aqui. Por isso nós te louvamos, ó Pai. Por isso nós engrandecemos o teu santo nome. Que o homem diminua nesse lugar, que o Senhor cresça. Que a tua palavra possa penetrar no mais íntimo do coração do homem e possa produzir o resultado que te agrada, que te apraz. Ah, meu Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, que o teu povo ouça e entenda a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço nessa noite e te agradeço no nome santo de Jesus. E todo aquele que crer diz amém, aplaude ao Senhor. E aplaudindo ao Senhor, podeis se assentar, podeis tomar os seus assentos, em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, como já havia falado anteriormente, os verdadeiros filhos de Deus são guiados, ou deixados ser guiados pelo Espírito Santo. Aquele que ouve a voz, a palavra de Deus, e se deixa ser guiado, porque nós precisamos querer, nós precisamos abrir o nosso coração e nos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Quando entendemos que somos, quando entendemos quem nós somos, quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós reconhecemos Deus como soberano e Senhor, aceitamos os seus comandos. Mas para isso, nós precisamos enxergar, nós precisamos entender, Deus quer falar conosco. Porque tem muitas pessoas que até ouvem, que até escutam, mas faz conforme a sua vontade, faz conforme o seu desejo, mas o verdadeiro cristão não. O Filho de Deus, ele ouve as palavras de Deus, atenta para as palavras e segue. O novo nascimento é você reconhecer a supremacia de Deus, reconhecer os seus pecados e mudar a direção, se arrepender. Porque não adianta você saber onde está errando, saber que está errado, mas mesmo assim permanecer no erro. Então, se você permanece no erro, mesmo que você esteja ouvindo a palavra de Deus, você não está dando atenção. Porque aquele que ouve, aquele que atenta, automaticamente ele, eu errei, eu pequei, eu não vou mais praticar esse erro. Eu não vou mais andar conforme o que eu estou fazendo, eu não vou mais andar nessa direção, eu vou mudar, eu vou me converter. A conversão é isso, é mudar de direção. Está indo na direção e mudar. Mas para isso é preciso querer, irmãos. Em nenhum momento o Senhor vai chegar e vai forçar você a fazer isso.
em nenhum momento. Ele vai tentar falar com você, vai lançar a palavra, e a palavra caindo numa terra fértil, ela vai produzir resultado. Mas se a terra do teu coração não estiver preparada a aceitar, vai entrar pelo ouvido por um e sair pelo outro, e não vai surtir resultado nenhum. Nenhum resultado vai surtir. Mas quando você aceita, quando você recebe, que você muda a direção, que você entende quem você é, você começa a acatar a direção de Deus, não, aí as coisas começam a mudar, e pode ter a certeza, mudar para melhor, pode ter a certeza disso. A partir deste ponto, você vai começar a ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse, você ouve o barulho do vento, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim que são os que são guiados pelo Espírito, porque você não sabe mais o que vai fazer, porque é Deus quem vai lhe guiar. Você vai ser doutrinado pelo Espírito a fazer as coisas. Você pensa, quero fazer isso agora, aí o Espírito Santo, epa, não é assim não, você não vai mais por aí, é por aqui. E muitas vezes você vai agir contra a sua vontade, mas se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, pode ter a certeza que você vai pelo melhor caminho. Jesus foi levado para o deserto, a palavra de Deus diz que ele foi guiado para o deserto. O deserto é coisa boa ou ruim? É coisa ruim, mas ele sabia quem estava levando ele para o deserto, por isso que ele foi, porque ele sabia que havia um propósito, e muitos não querem ser guiados por Deus. Elias sai de um lugar e vai para outro, e dizem que para onde ele foi levado, né, aquele lugar era um lugar pior do que o que ele estava antes, mas ele sabia quem foi que enviou ele para lá, por isso ele foi. Porque quando você anda guiado pelo Espírito Santo, meu amado irmão, pode ter a certeza, você é governado, você é guiado pelo melhor caminho, e você sempre vai ter um final que lhe agrada. O final, porque vale mais o fim das coisas do que o começo. O começo você pode até ver, mas Deus está me levando por esse caminho. Você pode até não entender, mas há um propósito, e nós precisamos entender isso. Enquanto a pessoa não quiser essa mudança, jamais será guiada pelo Espírito de Deus, porque se você não quer, Ele não vai te forçar, você precisa querer. Desde o princípio, o Espírito de Deus está sobre a terra para direcionar todas as coisas. Desde o início, desde o princípio, o Espírito de Deus está sobre a terra para direcionar, para dar direção a todas as coisas, para que todas as coisas corram bem. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aqueles que amam a Deus de verdade ouvem a sua voz e seguem a sua palavra, seguem a sua direção. Eu queria que vocês, meus amados irmãos, abrissem comigo lá em Gênesis. Nós seres humanos, irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é fiel. Aí o ministro da noite chega e diz, nós somos privilegiados, e nós somos privilegiados. Nós seres humanos somos privilegiados por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus está nesse lugar, você crê? Deus, Ele fala, amados irmãos, nesse lugar. Gênesis, e no capítulo 1, e versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 26, pula lá. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai-vos e multiplicai-vos. Desde o princípio, Deus dá uma direção. Nós não somos filhos de chocadeiras. Nós temos um Pai, o nosso Pai é Deus. E Deus, Ele sempre procurou guiar o homem pelo melhor caminho. Quando nós tropeçamos, quando nós damos com a cara na parede, quando nós
saímos da direção, não é a culpa de Deus, a culpa é nossa, porque deixamos de ouvir a sua voz e começamos a fazer as coisas conforme a nossa vontade. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, não tem como dar errado, porque desde o princípio Deus esteve com o ser humano, e o seu desejo é que nós viemos a viver o melhor, que nós viemos viver o amor um para com os outros. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele provou aquele amor. Quando ele se entrega verdadeiramente, ele prova o amor. E essa é a vontade de Deus, amados irmãos, que nós viemos viver paz um com os outros, viemos a viver em amor. Foi para isso que Deus nos criou, para louvor do seu nome, para louvarmos o seu nome, para que haja comunhão e união. Deus é tão fiel que usa o ministro da noite para falar as palavras que havia de falar novamente, porque Deus é Ele que nos guia. Quando nós estamos deixados ser guiados, as palavras soam naturalmente. Eu tenho certeza que o Roberto não planejou dizer isso, e nem conversamos alguma coisa sobre a ministração, Roberto, não, porque quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus, amados irmãos, é assim, ó, é naturalmente. Quando Deus Ele quer falar, Ele usa quem Ele quer. Agora precisamos estar atentos, e Deus Ele quer essa união, quer esse amor um para com os outros. Vejamos o que Paulo diz lá em Hebreus. Abre comigo lá em Hebreus, e no capítulo 13, Hebreus 13, vamos lá, Hebreus 13, 1. Permaneçam o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Misericórdia. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ele sempre, irmãos, sempre vai estar conosco. O Espírito de Deus, Ele sempre vai querer nos guiar pelos melhores caminhos, mas para isso é necessário que eu e você venhamos a abrir o nosso ouvido, e ele continua: e assim com confiança, ousemos a dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quando eu e você, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, amados irmãos, nós vivemos uma vida plena e reta, mas para isso é preciso dar ouvidos, é preciso querer, porque muitos ouvem, muitos entendem e sabem, mas não querem. É uma escolha. Quando você escolhe, quando você decide no seu coração, diz: não, a partir de hoje eu vou servir a Deus, a partir de hoje eu não vou mais praticar essas obras, a partir de hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu recordo logo que eu me converti, uma coisa que eu fazia, que teve até pessoas que até brincou: Savá, tu vai deixar nada? Quando eu disse: a partir de hoje eu não vou beber mais. E teve pessoas que chegou para mim e disse: eu deixei de beber porque quando eu vi você parar de beber, porque eu não acreditava que você deixaria de parar de beber, mas porque eu decidi, quando eu entendi que aquilo me prejudicava a minha caminhada com Cristo, eu deixei de beber. E pouco tempo agora, estava eu, pastora Thalita, conversando com um rapaz, eu falando a respeito disso, e o rapaz perguntou: não foi? Você não teve abstinência não? Como é que foi? Eu disse: não senti nada. Quando eu disse: vou parar e pronto. Mas assim, você, como é que ficou depois? Você não ficou naquela vontade? Quando tinha alguma coisa, você não pensava de jeito nenhum. Foi automático, porque eu decidi no meu coração em não querer mais. E assim, meu amado irmão,
quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Deus te dá uma direção, mas você tem que dizer: a partir de hoje eu não quero mais. Eu não quero mais o pecado, eu não quero mais o erro, eu não quero mais. Quando você decide, aí o Espírito de Deus te impulsiona e te dá mais força ainda. Mas para isso é preciso você querer, é preciso essa força de vontade. O Senhor não nos deixou sozinho, pelo contrário, Ele busca nos guiar sempre. A vontade de Deus é sempre de nos dar a direção, amados irmãos, de nos mostrar o melhor caminho. Pode ter a certeza disso. Deus está pronto a nos ajudar, sempre de braços abertos. Mas aí você tem que querer. É preciso você dizer: não, Deus, eu quero. E muitas vezes vai faltar força. Senhor, me dá força. E Deus vai te dar força. Mas para isso é preciso você querer, porque Ele não nos deixou sozinho. Não, Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele nos dá a direção. Abre comigo no livro do profeta Isaías, Isaías 55. Vamos lá comigo. Isaías 55, 3. E a palavra de Deus diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Versículo 6: buscai o Senhor enquanto pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor, o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí eu pergunto: Deus está obrigando? Não, Ele está dando uma direção. E Ele está assim, de braços abertos, para receber e perdoar. Mas é preciso força de vontade, é preciso querer. Porque quando você aceita essa orientação, Deus te guia. E te guia da melhor forma possível. E tudo vai correr bem. Problemas vai ter, mas a palavra de Deus diz: se passarem pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se passarem pelas águas, ela não vai submergir. Você não vai afundar. Você vai até passar, mas Deus vai estar contigo, irmãos. Agora, quem é que nos guia? É o Espírito de Deus. Mas é preciso você deixar-se ser guiado. E hoje, nessa noite, eu queria falar com vocês a respeito de 3 homens. 3 homens. E todos 3 receberam as mesmas orientações. O mesmo Espírito que falou com um, falou com 2 e falou com 3. Mas vocês mesmos vão ver a vida de cada um, como começaram e como terminaram. E vocês mesmos vão perceber: aqueles que deram ouvido e seguiram, aqueles que deram ouvido e uma hora não quiseram ouvir, e outros que deram ouvido e depois não quiseram ouvir mais até o fim. Veja a diferença de cada um deles. E a primeira personagem, a primeira pessoa, todos nós conhecemos, é José. José era filho de Jacó com Raquel, e todos nós conhecemos a história de José. Acredito que aqui, quem aqui não conhece a história de José? Todos nós conhecemos a história de José. José era um homem muito amado pelo seu pai, e isso causou inveja dos seus irmãos, porque ele era o filho mais novo, né? Filho da velhice de seu pai. Então seu pai tinha um carinho maior. E normalmente é assim, irmão. Não é que faltasse o amor para os outros, não. Porque normalmente, né, o mais novinho tem sempre aquele xodó, mas o amor é o mesmo. Só que isso causou inveja aos seus irmãos. Mas José, desde pequeno, desde criança, ele se deixou levar pelo Espírito de Deus. Porque Deus, Ele procura guiar todos nós, mas Ele sonda o coração e sabe aqueles que querem ser guiados e os que não querem. Mas Ele sempre está aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Ele sempre vai bater na porta, sempre. E nesta noite, mais uma vez, Ele está batendo na porta. E aí precisa se abrir a porta e deixar Ele entrar e fazer morada. Precisa se entender o que Ele quer falar. Precisa se querer ser guiado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia fala que José teve sonhos. Aí eu pergunto a vocês: quem deu esse sonho a José?
É o Espírito de Deus, irmãos. É Ele que está comigo e com você, quando nós abrimos os nossos ouvidos. E a Bíblia diz que José teve sonhos, e ele conta os sonhos aos seus irmãos. E aqueles que já tinham inveja dele, aí que a inveja aumentou. Aí que o coração dos irmãos se endureceram mais ainda. Mas como Deus conhecia o coração de cada um deles, aí a gente se pergunta, por que Deus escolheu José? Veja os pensamentos dos irmãos e o pensamento de José. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus falava com todos eles, mas foi esse quem deu ouvido. Porque quando José, planejaram a morte de José, um dos irmãos dele se levantou para dizer, não vamos fazer isso não vamos derramar sangue inocente. E quem foi que falou com o irmão de José para não deixar acontecer isso? Foi o Espírito de Deus. Só que naquele momento ele ouviu, e ele atendeu, que ele podia ter dito, não, vamos matar ele mesmo. Mas o próprio Espírito de Deus tocou no coração dele para dizer, não vamos fazer isso não. E eles não fizeram, mas fizeram o quê? Lançaram José numa cova. Lançaram José num buraco, vamos deixar ele aí, né? Vamos deixar o sonhador aí, que eu quero ver agora o que vai ser do sonho dele. Eu quero ver agora o que é que ele vai fazer. E a Bíblia diz que, por causa desses sonhos, porque Deus estava com ele, porque Deus o guiava, os irmãos se voltaram contra ele. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que aqueles que aceitam ser guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que abrem o coração para ser guiado pelo Espírito de Deus, sofrerão perseguições. Sempre vai te levantar alguém, sempre, para tentar mudar o teu caminho, mudar o teu trajeto. Mas permaneça fiel, porque aquele que você serve, ele é fiel, ele não muda. O mundo e suas concupiscências passam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Aquele que te chamou é fiel, e o plano e o projeto que ele tem na tua vida, ele vai concluir. Apenas ouça a voz do Espírito e deixe ser guiado por ele, porque perseguição todos nós vamos sofrer, e principalmente se você ouvir a voz do Senhor, se você abrir o seu coração, você vai sofrer perseguição. E José sofreu, mas José não mudou, porque José, nesse ponto, já poderia estar enfurecido com os irmãos, já podia estar chateado, né? Pensando besteira. Pelo contrário, José permaneceu ali. Com certeza Deus o orientava, e Deus dizia, tenha calma meu filho, isso vai passar. Com certeza, irmãos, porque a Bíblia relata que o homem teve uma paciência. Fala de Jó, né? Mas eu acho que José teve mais paciência, porque pelo menos José, ele sofreu dos seus próprios irmãos. Mas a Bíblia diz, lá em Mateus 10:36, que o inimigo do homem seriam os seus próprios familiares. E talvez José, já guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, já sabia disso, e ele não levou isso ao caso. E conhecendo você a história, você vai saber que ele não levou isso ao caso. Deus não permitiu que os irmãos de José matassem ele. José é lançado na cova, José é tirado da cova, José é vendido, e José é levado para onde? Para o Egito. Agora imagine, meus irmãos, a cabeça desse homem, desse jovem. José é levado, chega lá, vai morar na casa de Potifar, vai servir a Potifar. José é tentado pela mulher de Potifar, mas ele não cede às tentações. Ele podia bem naquele momento dizer assim, eu vou aproveitar, né, a oportunidade aqui. Se eu me envolver com a mulher do meu Senhor, eu vou sair dessa situação, ela vai me colocar num posto melhor. Mas não, ele não fez isso, e por causa disso ele pagou um grande preço. Por causa disso ele foi preso, porque ele não quis se envolver com a mulher de Potifar, e foi acusado disso. E a Bíblia diz
que ele foi preso. A Bíblia diz que ele foi injustiçado, mas ele permaneceu fiel. Permaneceu fiel. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis. Gênesis, e no capítulo 39, Gênesis 39, a palavra de Deus diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá. O Senhor estava com José. Era o Espírito de Deus que estava com ele. Porque ninguém viu uma pessoa lá, era o Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz, o Senhor estava com José, era o Espírito de Deus. Mas por quê? Porque José obedecia, José fazia o que era reto, o que era correto, o que era certo. Por isso que o Espírito de Deus estava com ele. O Espírito de Deus ali, a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. José é tentado, mas não cedeu. Não cedeu às cantadas. Não cedeu às investidas da mulher de Potifar. E nós podemos ver hoje que tem pessoas que por muito menos se entrega, né? Por muito menos. Às vezes um bate-papo, né? Uma conversinha de pé do ouvido, internet, faça ali o bate-papozinho, se entrega. Aí, irmãos, o que acontece? A intimidade com Deus vai embora, mas a pessoa acha que ainda está, mas não está mais não, porque Deus se aparta, irmãos. Deus se aparta. Aí veja, a situação do homem daquele, ele podia bem dizer, não, vou aproveitar, né? Ele teve motivos, vamos dizer assim, ele teve motivos, mas ele não fez, porque ele era guiado, e deixava-se ser guiado pelo Espírito de Deus, porque depois que você cede a isso, depois que, ele sabia que se ele fosse, mesmo que ele se arrependesse, não seria mais a intimidade a mesma com Deus, por mais que Deus perdoa, mas não é mais igual, irmão. Muda completamente. Deus vai deixar de amar? Não. Não, mas muda. É diferente daquele que está fiel, que está firme, que está indo de vento e popa. Mesmo assim, sendo inocente, ele é preso, ele é acusado do que não fez. Mas a Bíblia diz, aí mesmo em Gênesis, mais uma vez 39, 21, o Senhor, porém, estava com José. Ele estava ali, mas Deus estava com ele. O Senhor era com José, porque José tinha o coração voltado para o bem, para o que era certo, para o que era correto. Ele sabia que se ele fizesse aquilo era errado. Ele sabia. E sabia que podia trazer consequências. Ora, já trouxe sem ele fazer, e se fizesse? Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Então Deus era tão forte na vida de José, que usa José para abençoar aquele povo, porque quando você tem o coração voltado para Deus e é guiado pelo Espírito Santo, aonde você chegar, você vai ser usado para abençoar aquele lugar. Aonde você botar os seus pés, vai prosperar, porque o Espírito de Deus vai estar com você. A Bíblia diz, o Senhor era com José. Aonde José chegava, irmãos, era abençoado, porque o coração dele era totalmente cedido a Deus e para ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que o Senhor era com José, e José foi usado para abençoar aquele lugar. Nós conhecemos a história, e a Bíblia diz que José achou graça aos olhos de Faraó. Faraó começou a olhar para José e ver que o homem era diferente, porque tudo que José fazia prosperava, porque ele era guiado pelo Espírito de Deus. Deus era quem conduzia a vida dele. Irmãos, é tão claro isso, é tão evidente que Deus era na vida daquele homem, que um ímpio reconhece isso. Deus usa um ímpio para reconhecer que aquele homem era guiado pelo Espírito de Deus e que Deus era com ele. Aí mesmo em Gênesis, eu queria que vocês fossem um pouquinho mais à frente.
Gênesis 41, 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Vê só quem é que diz isso. Faraó. Veja, irmãos, quando o homem se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, o ímpio vai olhar e vai reconhecer. Ele vai ser obrigado a abrir a sua boca e dizer: esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Não precisa você fazer propaganda sua, não. Precisa não. Deixa que a tua história com Deus, ela automaticamente vai fazer a tua propaganda. Porque Deus vai ser contigo onde quer que você for, onde quer que você... E Faraó diz: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Meu irmão, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, no teu trabalho, o teu chefe, se for ímpio, ele vai olhar para você e vai dizer: não, você realmente é homem de Deus, vem para aqui, ó. Tu é que vai ficar na frente. Na tua escola, na tua faculdade, onde quer que você estiver, as pessoas vão olhar e dizer: não, isso é um homem de Deus, nós vamos colocar ele na frente, nós vamos deixar que ele nos represente, vamos deixar que ele faça, porque eles vão enxergar o Espírito de Deus em você. Mas é preciso você deixar ser guiado, é preciso você querer. E Deus quer usar a mim, quer usar você, quer usar todos nós. É verdade ou não? Mas se você não quer, se eu não quero, como é que Deus pode nos usar? José foi muito abençoado, e antes de morrer, ele ainda profetiza para os seus irmãos. O homem era tão guiado por Deus, tão abençoado, que antes dele morrer, abre aí comigo em Gênesis, vamos lá, Gênesis 50, a partir do versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José de idade de 110 anos. E embalsemaram e puseram no caixão no Egito. Até na morte do homem, o homem foi abençoado, porque ele se deixava ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que Deus mandava, o que Deus lhe dava a direção. Outro homem que também foi guiado por Deus, todos nós também conhecemos a história dele, foi Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, filho de Jessé. Davi, ainda muito jovem, ele cuidava do rebanho do seu pai. Ele já tinha grandes responsabilidades. E nós conhecendo a história de Davi, nós sabemos que se Deus não estivesse com ele, ele não tinha livrado os animais do seu pai, do leão nem do urso, porque o Espírito de Deus estava com ele, porque ele se deixava ser guiado pelo Espírito de Deus. O seu reinado foi marcado por guerras, perseguições e por grandes vitórias, e pela organização do templo e pela adoração ao Senhor, porque ele verdadeiramente adorava a Deus. Adorava tanto que quando trouxe a arca, com tanta alegria que estava, ainda levou nome da mulher, de nomes horríveis da mulher, porque com grande alegria que ele trouxe a arca, que a arca representava a presença do Senhor. Mas Davi, enquanto ele estava ouvindo Deus, quando Davi
se deixava ser guiado por Deus, ele vencia as batalhas e fazia o que era justo, honesto e correto. Davi foi perseguido por Saul por diversas vezes. E foi perseguido para ser morto, por inveja, porque Saul sabia que Davi era quem seria rei. Então Saul tentou matá-lo. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas no momento que ele teve a oportunidade, com certeza o Espírito de Deus disse a ele que era errado, que não fizesse isso. E ele mesmo profere e diz que não faria, porque ele se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Vai ter situações na nossa vida, irmãos, que vai estar em nossas mãos o fazer o certo ou fazer o errado. E Deus vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. E a decisão é nossa. A decisão é minha e sua. O Espírito de Deus vai te mostrar. Ele vai te guiar, olha. Está aqui. É bem verdade, ele merece. Você devia fazer realmente, mas isso é errado. Assim como você é ungido, ele também é. Assim como você é ungido, Davi, ele também é. E ele não fez, mas a oportunidade ele teve. E teve a oportunidade de matar uma pessoa que queria matar ele. Ele podia ter dito: Deus, eu apenas defendi a minha vida. Mas ele não fez. Sabe por que ele não fez? Porque naquele momento ele estava dando ouvidos ao Espírito de Deus. Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus, Deus nos faz fazer o que é certo. Pode ter a certeza. Quando você cometer as coisas que são erradas, que você sabe o que é, pode ter a certeza, plena certeza, o Espírito de Deus não está com você. Pode ter certeza. Pode ter outro Espírito, mas o de Deus não. Porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Pode ter certeza disso. Enquanto eu e você, enquanto nós ouvirmos a voz do Senhor, vai ter hora que realmente, mas o vento sopra, a gente está sentindo, mas não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Ele deixa-se ser guiado. Ele não faz a sua própria vontade. Não faz da própria vontade. Então Davi, ele teve essa oportunidade de matar Saul, mas não fez por temor ao Senhor. E porque naquele momento ele deixou ser guiado por Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi errava, mas reconhecia, diferentemente de José. A Bíblia não relata que José errou. Já Davi errou. Mas Davi reconhecia e não pecava mais. Quando ele entendia que aquilo errei, ele verdadeiramente se arrependia. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que queria sempre fazer o melhor. Porque a Bíblia diz que há uma briga espiritual, né? Da carne com o espírito. A carne quer e o espírito vem. Epa, vamos lá. Mas aí, quem você der ouvidos, aí você vai ser guiado por quem você mais ouvir. A Bíblia diz, irmãos, que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele ouvia a voz de Deus e procurava ser guiado. Ele errava, mas se arrependia e procurava não praticar mais aqueles erros. Mas tem pessoas que dizem que são guiadas por Deus, cometem o erro hoje. Escuta uma palavra dessa hoje, quando é amanhã, amanhã não, amanhã ainda é longe. Quando sai daqui, já está fazendo o mesmo erro. Aí ainda diz, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não, você pode ser guiado, irmão, por outro Espírito, mas pelo Espírito de Deus não. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, anda na linha. Que o Espírito de Deus, ele não faz com que você se desvie. O Espírito de Deus te coloca num caminho reto. Agora a sua vontade, seus desejos já é diferente. É diferente. A escolha é sua. A decisão é de cada um de nós. E Deus, assim como foi com José, foi com Davi. Mas cada um teve suas próprias escolhas. Cada um tomou a sua própria direção. Mas Deus sempre esteve com eles. Jesus disse, sempre estarei convosco, até a consumação dos séculos. E Jesus é Deus. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus é o Espírito Santo? Irmãos, desde o princípio, o Espírito de Deus procura guiar o ser humano.
desde o princípio. Davi, quando ele deixou de ser guiado por Deus, que ele começou a fazer as suas vontades, nós sabemos o que aconteceu. Uma guerra, ele era para estar na frente de batalha, com certeza Deus disse, vá. E ele com preguiça, ou sei lá, vou ficar em casa hoje. E aí todos nós sabemos o que aconteceu. Aí eu te pergunto, quando Davi, usando da sua autoridade, manda chamar aquela mulher, usando da sua autoridade, tem relações com ela, o Espírito de Deus estava com ele, irmãos? Não estava, irmãos. Não estava. Porque ele quis fazer aquilo. Mas com certeza Deus disse, é errado. Isso é errado. E isso vai te trazer consequências. Mas ele quis. E Deus fez o quê? Então vá. Deus julgará os adúlteros. Foi o que nós lemos ou não? Deus vá, faça. Faça o que você quer. E nós sabemos a consequência, irmãos. Aí, a mulher engravida, ele tenta fazer uma armação e vai piorando. Que é como uma bola de neve, né? Quanto mais procurar consertar um erro com o outro, vai aumentando, aumentando, aumentando. Final da história, ele mata o inocente, que ele botou o marido da mulher na frente de batalha para o homem morrer. Já que ele tentou as outras coisas, não conseguiu. Matou o homem. E aí achava que pronto, está tudo bem, ninguém vai saber. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Se engana aquele que vai fazer e não vai receber o pago. Vai. E Davi recebeu. A mulher engravidou, e o que aconteceu com o menino? O que aconteceu com o menino? Ele se humilhou, se rasgou, pá, morreu. Davi reconhece o seu erro, se volta para Deus mais uma vez, tenta construir o templo. Deus disse, seu filho vai, você não, porque você tem as mãos sujas de sangue. Você é manchado com sangue inocente. Irmão, não foi o sangue da batalha não, pode ter certeza. Aquele sangue foi o sangue inocente. Sangue inocente. E aí, a Bíblia fala que ele não fez o templo. Quem fez o templo foi seu filho, mas ele não. Mas por quê? Porque ele deixou de ouvir a voz de Deus e foi agir conforme a sua vontade. Quando o homem faz isso, assume o risco, pode ter a certeza que tem as consequências. 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça, faz conforme a sua vontade, irmão. É tropeço na certa. Tropeço na certa. E no verso 10, e Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E aí, morreu, foi sepultado. Veja a história de José, e veja a história de Davi. Foram homens guiados por Deus, foram homens guiados pelo Espírito de Deus. E agora eu queria ver com vocês o último personagem, que é Judas. Judas foi um dos discípulos. Que privilégio. Que privilégio. Quantos chegaram e disseram, Senhor, eu quero ir contigo? Ele disse, não, volte. Vá se apresentar ao sacerdote, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Judas foi escolhido. Ele teve esse grande privilégio. Jesus foi quem escolheu esse homem. E escolheu esse homem para uma grande missão. O próprio Deus, se não bastasse, estava com ele, dia a dia, lado a lado, para lhe dar a direção. Porque os outros foram guiados pelo Espírito de Deus. Deus tocava no coração, ou na mente, como queira. Esse não.
Deus estava assim, ó, lado a lado, ombro a ombro com ele. E veja, irmãos, que Judas, ele recebe em suas mãos uma grande oportunidade de hoje ser conhecido como homem honesto, como sinônimo de honestidade. Hoje era para dizer, olha, seja como Judas, rapaz, seja honesto. Judas andava com os recursos nas mãos e passando por necessidade, nunca tirou um centavo, mas pelo contrário, é conhecido hoje como ladrão, porque ele roubava. É conhecido hoje como entregão, né? Quando nós queremos dizer alguma coisa assim ruim, está igual Judas. Vê? Agora eu te pergunto, foi por quê? Porque ele quis. Ele foi ensinado, ele foi guiado. Jesus estava com ele dia a dia, mas ele preferiu dar ouvido ao espírito enganador. Ao invés de ele ouvir o próprio Deus que estava ali do lado dele, não. Jesus entrega nas mãos dele a bolsa do dinheiro. Era ele quem estava ali para arrecadar e para comprar as coisas que se fizesse necessário naquele período que eles estavam evangelizando, que eles estavam pregando, para fazer o mantimento deles ali. Veja, irmão, confiança. Jesus confiou. Imagine, Jesus chegou e colocou nas mãos dele, como se fosse assim, ó, eu confio em você, você é um homem honesto, um homem certo. Mas ao invés de ele ouvir essa voz, ele ouviu a voz do engano, e ele se deixou ser guiado por outro espírito, não pelo Espírito de Deus. Eu pergunto, foi o Espírito de Deus que guiou a Judas a fazer isso? Não, de forma nenhuma. O Espírito de Deus, ele nos usa, e nos ensina, e nos mostra o caminho da retidão, da honestidade, da fidelidade, da compaixão, do amor. Não o caminho da mentira, do engano. Não, de forma nenhuma. Não. Então Judas, ele, ao invés de ouvir a Cristo, o próprio Deus que estava do seu lado, começou a ouvir ao espírito enganador. E tem muitas pessoas que estão assim. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Se você começar a dar muito ouvido ao espírito do engano, as consequências podem ser terríveis. Eu queria finalizar com vocês, nós estamos chegando ao final da mensagem, eu queria que vocês abrissem comigo aí, no Evangelho de João, e no capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 35. Irmãos, temos que ouvir a voz do Senhor, entender o que Ele quer falar. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 35, a palavra de Deus diz assim: e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Deus, Jesus, o Espírito Santo, não quer lançar ninguém fora. É a própria pessoa que se lança fora, que sai da direção. Não é Deus que abandona, não é Deus que deixa, não é o Espírito Santo que deixa de guiar, não. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Versículo 43, respondeu, pois, Jesus, e disse-lhe, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por quem? Por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvir e aprendeu, vem a mim. Todo aquele. Deus dá oportunidade a todos. O Espírito de Deus, Ele quer guiar a todos. Mas tem pessoas que não querem ouvir. Na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Versículo 53, Jesus, pois, lhe disse,
na verdade, eu vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e o meu sangue, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem ama a mim e se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é acaso de vossos pais que comeram do maná e morreram? Quem come este pão vive para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Quem seria, pois, que se viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 11, aleluia, perdão, os 12. Não escolhi vós os 12, e um de vós é o diabo. Jesus já sabia por quem ele estava sendo guiado, Judas. Mas ele disse: eu escolhi os 12. Agora os 11 estão me escutando, um não. Os 11 estão seguindo o que eu quero ensinar. Agora tem um não. Tem um que está querendo ou está sendo guiado pelo engano. O Espírito Santo, irmãos, é Ele que vivifica. É Ele quem nos dá a vida, quem nos dá a direção. Mas aquele que não quer ser guiado pelo Espírito Santo, certamente é guiado por espíritos imundos, e o final é trágico. O final é trágico. E para nós finalizarmos, abre comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, e no capítulo 27, e vamos ler o versículo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes e os sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente um conselho contra Jesus para o matarem. E manetando o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? O problema é teu, nós não temos nada a ver com isso. É assim que Satanás faz, irmãos. Satanás, ele joga a isca, porque não teve tempo. Na realidade eu esqueci. Numa oportunidade eu vou mostrar aqui no vídeo. Mostra-se numa montanha uma serpente. E essa serpente, na cauda dela, ela tem um formatozinho como se fosse um besouro. E essa serpente, ela se parece muito com a pedra. E ela fica com a cauda, só a pontinha da cauda, mexendo, como se fosse um bichinho, andando sobre as pedras. E aí de longe o passarinho fica olhando e vê aquele besourinho. Eu não sei se vocês já viram essa imagem. Fica assim, eu inclusive até publiquei, se eu não me engano eu botei lá no meu Instagram. E a serpente fica ali, mexendo.
E o passarinho fica de longe olhando, e quando vê aquele besourinho, aí ele diz: epa, ele está meio tonto, meio bambo, ele voa para pegar. Quando ele se aproxima, a serpente, pá, pega o passarinho. É assim que o diabo faz. Ele lança a sorte, né? Sopra no ouvido, e aí quem ouve? Judas ouviu. E Judas vendeu Jesus. Depois a Bíblia fala que ele se arrependeu. Não arrependeu não. Ele não se arrependeu. Que se ele se arrependesse, ele não tinha feito o que fez. Ele teve remorsos pelo erro que ele cometeu. Porque quando nós nos arrependemos, nós não praticamos mais. Porque tem pessoas que dizem que arrependem, não, é remorso. Naquele momento, naquele instante, eita, fiz a coisa errada, não vou fazer mais. Quando é amanhã ou daqui a pouco está fazendo de novo. Isso é arrependimento? Arrependimento é mudar de direção. É mudar de direção. Ele não se arrependeu. Aí ele vai lá dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles porém disseram: que me importa? O que é que eu tenho a ver com isso? Isso é contigo. Deu teus pulos agora. É assim que o diabo faz, irmãos. Ele joga a casca de banana, porque ele não pode tocar, mas ele lança a casca de banana. Ele lança a isca. E aí quem morder a isca, depois for fisgado, eita, o diabo vai dizer: eu não tenho nada a ver. Eu tenho nada a ver. Né? Foi de outra coisa que eu ouvi, dizendo que o diabo vem, solta o cavalo entra num pasto de uma pessoa e arrasa, porque o animal vai comer ali. O dono do pasto, quando vem, mata o cavalo. O dono do cavalo, quando sabe, mata o homem. O filho do dono mata o outro. Sei que foi aquele mata de gente. Aí no final chamaram o diabo e disse: rapaz, o que foi que tu fizesse? Um monte de gente disse: não, eu só soltei o cavalo. Aí foi com eles. O diabo está sempre soltando o cavalo. O diabo está sempre jogando a isca. Aí, pequei contra sangue. O que é que eu tenho a ver com isso? Isso é contigo. E ele, atirando-se, ou se retirando para o templo, né? As moedas, ele jogou as moedas ali no templo. E retirou-se. E foi fazer o quê? Se enforcar. Porque mais uma vez deu ouvidos ao inimigo. Ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Porque quem se arrepende muda a direção. E a direção que ele tomou foi a direção que o diabo queria. Que o diabo quer isso. É destruir a minha vida, é destruir a tua vida. O diabo quer que nós venhamos a perder a salvação. E aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, ele jamais verá o reino de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos. Aquele que não for guiado pelo Espírito Santo, aquele que não nascer de novo, o nascimento de novo é você mudar a direção, mudar o comportamento, mudar a sua vida verdadeiramente. Jesus disse: se não mudar, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, se não se arrepender. Se Judas tivesse se arrependido, ele não tinha ido tirar a própria vida. Mas ele fez o quê? Só continuou a ouvir o que Satanás queria, o que o diabo queria. E o que o diabo queria é isso, era ceifar a vida dele, porque ele era um discípulo. Porque a Bíblia diz que Satanás se levanta contra tudo que se chama Deus. E o diabo, ele está aí, irmão. Mas se você ouvir e deixar-se ser guiado, jamais será enganado. Jamais. Abra o seu coração. Deixe que o Espírito de Deus guie você. Deixe que o Espírito de Deus comande a sua vida. Vai ter momentos, vai ter horas que você não vai entender, não vai compreender o que Ele quer fazer, onde Ele quer te levar. Mas se você verdadeiramente estiver com o coração voltado para Ele, não se preocupe. Ele pode estar te levando até pelo caminho mais longo, mas é para evitar que você veja guerras e não desista e volte atrás. O nosso Deus é especialista em salvar vidas, e Ele quer salvar as nossas vidas. Ele é especialista. Agora é preciso abrir o coração e deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Mas para isso é preciso você querer. É preciso eu e você querer ser guiado pelo Espírito de Deus. Então nessa noite, só você que quer ser guiado pelo Espírito de Deus, fica de pé e nós vamos orar. Só você que quer. Se você disser: não, pastor, eu quero continuar do jeito que eu estou, pode continuar. A vida é sua. Você pode fazer o que você quiser. Agora o fim também, aí nós não podemos afirmar que você terá a salvação.
Que Jesus disse: se não nascer de novo, se não for guiado pelo Espírito, não pode ver o reino de Deus. Coloca a mão sobre o teu coração nessa hora, fecha os teus olhos e ora assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu preciso ser guiado pelo teu Santo Espírito. Meu Deus, se eu pequei contra o Senhor, se eu andei conforme a tua vontade, deixando de ouvir o teu Espírito, me perdoa, me faz retornar para os teus caminhos, continua falando ao meu coração, guia-me pelas veredas da justiça, porque eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu aguardo a salvação, eu aguardo a nova Jerusalém que vai descer do céu. Ah, meu Pai, me ajuda a caminhar pelos teus caminhos e a fazer a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Fala com Deus agora, faz a tua oração, fala com o Senhor, coloca nas mãos do Senhor o que você almeja, o que você deseja para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Senhor meu Deus e meu Pai, ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda cada um de nós, meu Pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o teu Santo Espírito, meu Deus, é que nos guia. E como disse o teu servo, não afasta de nós o teu Santo Espírito. E é isso que a tua igreja te pede essa noite. Não nos deixe caminhar pelas nossas próprias pernas. Guia-nos, Senhor, conforme o teu desejo, conforme a tua vontade. Repreende toda voz sombria, toda voz maligna, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo sopro maligno caia por terra agora, que toda investida de Satanás caia por terra agora. Ah, meu Pai, eu determino no nome de Jesus que teu Espírito soará em cada ouvido a partir de hoje, e que cada passo que será dado será conforme a tua vontade. Ah, Espírito de Deus, ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a fazer a tua vontade, porque um dia nós decidimos por Jesus como nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com alegria.